Olá pessoal, tudo bem? Nós temos uma série importante de vídeos sobre operações que estão baseadas no Gantt de operação. Então nós vamos explicar aqui como esse Gantt foi construído, para que se haja alguma dúvida, quando se estiver olhando um vídeo em particular, se recorra a esse aqui, a esse vídeo, para tirar dúvidas sobre os elementos aí em particular dos quais se está falando. Antes disso, nós vamos nos referenciarmos aqui a questões relacionadas ao planejamento, questões de programação e seus respectivos programas viáveis, a execução de programas de operações ou de produção, atendimento ao cliente, prazos, promessas de pedidos, níveis de serviço, etc. Eficiência, gargalos, capacidade de produção, comportamento das pessoas e do sistema, indicadores ou KPIs e custos. Vamos então à questão do Gantt de operações em si. Aqui está representado um Gantt. O Gantt é uma representação no tempo de algumas atividades. E nesse caso nós utilizamos algumas ordens de produção como exemplo. Então aqui sob a coluna programação, nós temos uma ordem de produção como exemplo, que é o OP1975, desdobrada na sua sequência. Nós vamos representar da seguinte maneira. Nessa cor aqui, laranja, está mostrado um recurso, o recurso serra. Então, sempre que nós colocarmos uma ordem de produção no Gantt, ele vai estar representado, o recurso, com uma cor. Então, o recurso serra na cor laranja, o recurso CNC na cor verde, o recurso fresadora na cor azul, o recurso montagem de bancada na cor marrom. No Gantt de programação, como atividade, nós representamos da seguinte forma. O recurso, a serra 01, nesse caso, que está executando uma ordem de produção 1975 na sua sequência 1. E essa atividade aqui, a sequência 1, nesse caso ela tem 3 dias. Mas à medida que nós formos aumentando a duração dessa ordem, a visualização do gráfico de Gantt vai mostrando esta variação. Certo? Então voltamos à condição inicial aqui. Então, um produto para ser produzido, ele precisa passar por várias etapas. Nesse caso, esse produto que está aqui sob a ordem de produção OP 1975, ele passa por uma serra, um CNC, uma fresadora e uma montagem de bancada. Né? Bom, quando se lança uma ordem de programação, né, nós lançamos ela para ser realizada em um momento futuro, nesse nosso caso aqui, a partir dessa linha, né, que começa no dia 1º de julho. E como essa atividade tem uma duração de 3 dias, essa atividade, né, está programada para ter seu término no dia 2 de julho. Né?
Entretanto, existe uma sequência. É bom visualizar bem que esse produto, para que seja executado, desculpa, ele precisa executar primeiro a sequência 1 na serra, depois a sequência 2 no CNC, sequência 3, sequência 4, assim por diante. De modo que, se eu quiser ter uma visão sobre a execução deste produto, desde o início até o seu término, eu preciso encadear no tempo essa sequência da operação 01, 02, 03 e 04, que compõem o roteiro dessa ordem de produção. Mas a programação envolve uma centena de atividades ou mais, né? Então, para se ter uma visão global da programação ou do planejamento, precisa se ir agregando outras ordens de produção que eu listei aqui, né, que estão sob o número 2012, 2017, 1975, 2034 e assim por diante. Né? Do ponto de vista de uma operação individual, nós temos aqui um lead time, né, que começa na operação 1, para esse produto da OP 1973, e termina na operação 4, dessa mesma ordem. À medida que nós formos colocando outros produtos aí em produção, formos introduzindo novas ordens no Gantt, essas barras vão sendo empurradas para frente. O que significa que, como existe uma dependência entre as ordens, ou dentro das ordens, essas barras vão sendo empurradas para o futuro, como nós veremos aí ao longo dos nossos vídeos. Isso significa que, quando uma ordem for inserida num conjunto de ordens, ela vai ter o seu próprio lead time e vai influir no lead time de todas as outras ordens subsequentes. O que significa que adiantar uma ordem pode significar o atraso de outras ordens. Prosseguindo, vamos então incluir nessa nossa programação de uma ordem de produção só, uma ordem de produção OP 2012. Vamos iniciar então pela introdução da primeira atividade do roteiro da OP 2012. A primeira atividade da OP 2012 ocorre no recurso laranja aqui, que é a serra, né, e tem uma duração de 6 dias. Então a serra estaria realizando essa operação, a sequência 01, e passaria agora a absorver uma nova carga de trabalho relativo à OP 2012. Então ela agora tem programada essa nova atividade aqui, que tem a duração de 6 dias. Vamos introduzir então a nova operação da OP 2012, que é a sequência 02, no recurso CNC03 Home. Então vocês vejam que foi introduzida aqui uma nova operação no CNC03. E aqui um detalhe que nós vamos repassar bastante é que, em primeiro lugar,
dentro da mesma OP, da OP 2012, só pode se fazer, evidentemente, a sequência 2 depois da sequência 1. Significa que a condição obrigatória é que o CNC somente inicie sua atividade depois de finalizada a operação 1 da OP 2012 na serra, que é a sequência anterior. Também como a OP 2012 está utilizando o mesmo recurso, que é o CNC, essa sequência 02 da OP 2012, só pode iniciar depois de o recurso, evidentemente, parar de fazer o que está fazendo, que é a OP 1975, e passar a executar, então, a nossa nova OP introduzida aqui, que é a OP 2012. Então, vocês observem que já nessa programação existe um intervalo ocioso, ou em que não é possível o CNC 03 executar nenhuma atividade, porque, neste caso, não havia disponibilização da operação anterior desta OP que estava sendo ainda processada na serra. Então, você vê que tem aqui um ponto de ociosidade ou uma interrupção que necessariamente vai acontecer quando encadearmos essas duas ordens. Bom, vamos seguir aqui introduzindo as outras sequências que faltaram dessa ordem na fresadora e na montagem bancada, que são essas aqui. Então, OP 212, vamos introduzir aqui a sequência que falta, 03 da OP 2012 e a sequência final, a sequência 4 da OP 2012. Vamos colocar então agora o resto das nossas ordens de produção para completar o quadro aqui de programação. Então colocamos aqui a OP 2034. Vocês observam que o Gantt vai alterando aqui nas suas barras de tempo. E também introduzimos a OP 2017 e fazemos algumas observações. Agora se pode ver alguns aspectos, tá? Os recursos, a serra e assim por diante, estão carregados agora, cada uma com 4 OPs. Cada uma fazendo uma sequência desse produto. A serra faz a primeira etapa desse produto, o CNC faz a segunda etapa desse produto, e assim por diante. Uma questão muito importante é observar, do ponto de vista de eficiência, o desempenho do recurso. Vamos olhar aqui, por exemplo, o CNC 03, que existe um período em que nessa programação não é possível ele operar, porque a etapa anterior dessa mesma ordem, a a 2012, ela ainda não está concluída quando o CNC terminou de produzir a ordem anterior. E esse aspecto que acontece aqui, que se reproduz ao longo de uma programação, influi negativamente na programação. Outra questão importante é o lead time individual de cada ordem, né? Se nós olharmos aqui
A OP 1975, por exemplo, ela iniciou no dia 1º de julho e finalizou, fazendo a sua última etapa, somente no dia 10 de julho, porque sequências de outras ordens se interpuseram nos recursos que faziam essas sequências anteriores, empurrando para frente o prazo de finalização dessa ordem. Também é importante observar, do ponto de vista de planejamento ou programação, o contexto geral do Gantt de operações. Tá? Todas essas ordens, para serem processadas, ou seja, o lead time de toda essa programação, ela começa no dia 1º de julho e termina no dia 19 de julho. Então, vai haver decisões em que será mais conveniente comprimir a programação como um todo para questões de aumentar a produtividade, e também vai haver questões em que essa programação ela vai se expandir no tempo, porque se vai colocar uma ordem urgente, por exemplo, dentre as ordens existentes já programadas. São aspectos muito importantes quando se fala em planejamento. Resumindo, então, nós temos aqui um gráfico de Gantt e seus elementos. Temos aí representados os recursos e tempos. Nós temos aqui, então, os recursos em cores diferentes, seus respectivos tempos ali representados. Temos também as ordens. Aqui estão representadas as nossas ordens de produção. Essas ordens elas estão distribuídas entre os recursos, por exemplo, a 1975 e as outras. Nós temos um sequenciamento dessas atividades ao longo do tempo. E deixa eu ver aqui. Temos representado aqui o lead time da ordem. O lead time da ordem ele é dado desde o início de uma ordem. Tomemos aqui a ordem 2012, que inicia no dia 2 de julho e termina na sua última operação no dia 14 de julho. Nós temos o lead time da programação como um todo, né? E também os aspectos muito importantes do ponto de vista de eficiência, que nós vamos observar neste Gantt, que vai haver pontos da nossa programação na linha do tempo, onde um recurso não vai ter como realizar nenhuma atividade, ou seja, vai ficar ocioso, vai ter uma interrupção na sua operação, na sua atividade, né? E vai haver atividades ocorridas em recursos que vão acabar atrasando toda a programação. Então nós temos esperas, atrasos, ociosidades, condições de melhorar prazos ou lead times e assim por diante. Então, com esses elementos aqui representados,
nós iremos tratar desses assuntos importantes aqui da programação. Tá? Questões de planejamento, programas, fazer programações viáveis, observar a execução dos programas, influir em atendimento ao cliente, na eficiência, identificar gargalos, avaliar a capacidade de produção e tomar decisões com base em todos esses elementos. Portanto, está aqui o vídeo base, que vai servir como referência aí para as nossas próximas discussões nos vídeos relacionados aí a planejamento, programação e eficiência.